Fala galera, aqui é o Foguinho e estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, pessoal, vou trazer uma entrevista com o dono da Dynamic Games, que é a empresa que desenvolve o World Truck e o World Bus. Alguns vão lembrar de uma live que eu trouxe há 3 anos atrás, quando estava sendo desenvolvido o Heavy Truck. Decidi repetir esse feito, onde vamos ter as respostas de muitas perguntas que vocês fazem sobre o multiplayer, oficina e muito mais. Então, sem delongas, dá um alô aí, Emerson. E aí galera, tudo bem? Então a gente já vai partir direto para as perguntas. Eu sei que muita gente fica perguntando, até na página, né, Emerson, no Facebook, muita gente deve perguntar quando que vem a atualização de oficina e tudo mais. Então, a primeira pergunta seria a oficina do jogo. Ela irá ter? Realmente a gente recebe bastante perguntas a respeito da oficina. De acordo, também recebemos bastante em relação ao multiplayer, só que essas são as, digamos que, duas coisas bem complicadas para nós. Por quê? No caso da oficina, eu vou explicar por que a oficina ainda não está pronta. Tá? A gente está nos nossos planos colocar a oficina. A oficina já tem algumas coisas que a gente está desenvolvendo para ela, só que nós temos um grande problema, que nós temos muitos caminhões, são mais de 50 caminhões. Então, digamos, para a gente fazer peças para 50 caminhões é muito mais difícil do que a gente fazer peça para 3, 4 caminhões. Então, esse é um dos motivos que a oficina vai demorar um pouquinho ainda para sair. E Emerson, em questão assim da oficina, ela vai funcionar no menu do jogo ou vai ter um prédio como tinha no Heavy Truck, que era na parte do posto, alguma coisa? Isso a gente não decidiu ainda, a gente não sabe ainda em qual parte que a gente vai colocar. Beleza. E questão das carretas, Emerson, na oficina vai poder modificá-las também ou não? Tipo, arquear elas, como é que vai ser? Na verdade, nessa parte aí das carretas, a gente tá modelando novas carretas que vai ter as funções para arquear e tudo mais. As carretas antigas, talvez a gente não consiga modificá-las por enquanto. Talvez fique a modificação somente nessas carretas mais novas que a gente está produzindo agora. Beleza. E entrando na parte de carreta, Emerson, uma coisa que muita gente pede que tinha lá no Heavy Truck é a questão do lameiro. Nas skins, a pessoa coloca a skin e não aparece no lameiro. Vai chegar alguma atualização que isso vai funcionar no jogo? Sim, inclusive a nossa ideia é que os lameiros funcionem com skin próprio, entendeu? Você vai poder fazer a skin do lameiro lá na garagem normal, dos lameiros dos cavalos, dos lameiros das carretas. A gente vai tá trabalhando nisso também. Muito show. Que é uma coisa que o pessoal gosta bastante, né? Sim, tem bastante gente que gosta de colocar alguma frase, algum desenho lá, né, pra ficar mais personalizado, né? Beleza, ainda ficando na parte da oficina, muita gente pede pra modificar a parte interna do caminhão. Será que vai ter uma opção de modificar o interior do caminhão, colocar algum item, alguma coisa? Olha, a única coisa que a gente estava pensando em colocar de modificação pro interior do caminhão, por enquanto, era a opção da skin para o volante. Show, mudar a marca ali e tudo, né? Aparência. Porque a forma de texturização que a gente usa dentro do caminhão, ela é diferente da forma do exterior. Então, não tem como fazer uma skin para colar no painel, entendeu? Para o pessoal fazer uma skin do interior do caminhão. Então, somente pro volante por enquanto. A gente não sabe se vai ter alguma outra opção de personalização para colocar alguma bandeira, alguma coisa assim dentro do caminhão, devido à grande quantidade de coisas que nós já temos no jogo, né? Sim, é bem completo, muita coisa. Como eu disse também, né? Tudo isso envolve bastante tempo porque nós temos muitos caminhões, são mais de 50, né? E alguns caminhões ainda estão em produção aqui que vai sair no futuro. Beleza, agora mudando um pouquinho, uma coisa que já veio desde quando lançou o jogo, mas o pessoal clica e diz que não pode usar, é o Rádio PX. Como tá o desenvolvimento dele? Já era pra ter saído antes? Como é que vai ser? Vai ser esse ano ainda que vai sair o Rádio PX? Sim, o Rádio PX já é uma coisa que, digamos assim, nós acabamos dando uma enrolada nele, no trabalho de desenvolvimento dele, porque assim, quando a gente terminou a primeira versão do Rádio PX, ocorreram vários problemas devido à quantidade de áudios, né, que até pedi para você gravar, para outros youtubers gravarem áudio, né, para colocar no rádio, né, e o problema foi que quando a gente colocou todos os arquivos de áudio dentro do jogo para funcionar lá em tempo real, digamos assim, o que aconteceu? Ficou muito grande, ele estava ocupando muito espaço na memória, mas na memória RAM, não na memória do tamanho do disco, tá? No caso da memória RAM. E nos celulares que tinham apenas 1 GB de memória, ele simplesmente era abrir o jogo e o jogo fechar, porque ele não suportava a quantidade de coisas que estavam carregadas na memória. Então, nós estamos fazendo uma modificação aqui na forma de carregar esses áudios,
ou até mesmo na forma de utilizá-los para que eles sejam carregados somente na hora que eles forem usados dentro do jogo, para que eles possam funcionar corretamente. Eu acredito aí que a gente vai lançar o Rádio PX até agosto, mais ou menos. Agosto, setembro, a gente vai liberar ele. Ah, sim, ótimo. Agora, uma questão que tem no World Truck e não tem no World Bus. Sistema de sons para alterar do RPM e tudo, vai chegar pro World Bus também? No caso do World Bus, é um problema um pouquinho maior, tá? Porque, assim, no caso dos caminhões, a gente utiliza só um tipo de som. Alguns tipos de som para fazer a parte do caminhão, só que sem ter aquela diferença do interior e do exterior. E no caso dos ônibus, tem ônibus que tem mais de um chassi, então a gente tentou disponibilizar pelo menos 3 chassis para todo mundo, para os ônibus assim, né? Então, o que acontece? Para carregar todos esses sons, eu teria que fazer, por exemplo, temos lá som 1, som 2 e som 3, né? Que são as 3 opções de chassi. Ele teria que carregar 3 tipos de sons diferentes para cada tipo de chassi. Então, o que acontece? Ele já tem que carregar o 500 RPM lá, né? Quando é o veículo parado, tem outro som do veículo com rotação mais alta, tem outro som de buzina, esse tipo de coisa. Então acontece que ficaria muita coisa para ser carregada. Então, sim, eu não sei, tanto é que precisaria daí no caso ainda carregar tanto da parte interior quanto da parte exterior. Acabaria muito só conseguindo jogar, né? Imagina, por exemplo, no caso dos caminhões, que a gente está usando, cada um tem o seu próprio som e tudo mais, então ali você já carrega 5 ou 6 sons diferentes. No caso do ônibus, como alguns ônibus têm 3 chassis, então seria esses 5, 6 sons diferentes vezes 6. Por quê? Porque tem o som interior e exterior. Então, no lugar de ser 6 sons carregados, seriam 36 sons carregados. Então, esse é o problema. Por isso que a gente não está pensando em disponibilizar esse sistema para o WordBus. Ah, sim. E ainda no WordBus, tem alguma chance de chegar ao modo livre, como tinha lá no Ravebus, para o WordBus? Sim, isso já está em desenvolvimento desde o começo do ano. Eu estava trabalhando nessa parte do modo livre. A única coisa assim, que está impedindo um pouco é a parte da criação das escalas. Que está impedindo um pouco o modo livre, tá? Mas é algo que eu estou trabalhando, que eu quero disponibilizar muito logo para o pessoal. Ótimo. E agora uma questão, não sei se pode ser divulgado, mas muita gente pergunta, vai chegar qual caminhão na próxima atualização? Já tem algumas ideias em mente ou já em modelagem de alguns caminhões que podem estar chegando nos próximos meses ou até neste ano no World Truck? Olha, na verdade a gente tem uma lista, tá? A gente tem uma lista. É um caderno. Nós temos uma lista aqui dos veículos e tal. A gente não gostaria de revelar todos, tá? Porque às vezes pode acontecer algum imprevisto, ou o pessoal pode entender de forma errada, daí vai achar que vai vir um e na verdade é outro, ou até mesmo o pessoal quer que venha tal caminhão e esse está previsto para vir em julho, por exemplo, e a pessoa queria que viesse já na próxima. Então nós temos uma sequência aqui do nosso trabalho, tá? Então de alguns caminhões que a gente está trabalhando. O que eu posso garantir para a próxima atualização, vai vir o Volvo EDC. Opa, vai ser legal pro Manaus, lá na Transamazônica. O pessoal pediu muito esse caminhão. Esse está garantido, tá? Esse já está garantido para a próxima atualização. Nós temos mais um em desenvolvimento já, só que esse eu não gostaria de revelar por enquanto. Beleza. Então, pessoal. Mas assim, esse outro caminhão que vai vir depois, eu posso até falar um pouco mais sobre ele. Que ele é um caminhão um pouco diferente. Não é diferente não, mas é um caminhão americano, um caminhão muito legal. Tá certo que tem muita gente aí que fala que não gosta dos caminhões americanos, mas nós temos jogadores no mundo inteiro e nós temos também milhares de pedidos de pessoas do México, dos Estados Unidos, de vários outros países do mundo que pedem os caminhões americanos. Então a gente tem que tentar abranger o máximo possível. Sim, ótimo. E agora a última pergunta, eu acho que o pessoal também mais quer, é sobre o modo multiplayer. Já foi iniciado algum desenvolvimento multiplayer do World Truck? Como é que está? O multiplayer é a parte mais complicada por causa dos nossos mapas. Nossos mapas são muito grandes, então por isso que existem aqueles carregamentos entre um mapa e outro, né, entre um estado e outro, que a gente teve que fazer dessa forma devido à grande quantidade de coisas que tem nos cenários.
A gente vê vários outros jogos aí que tem multiplayer, que o pessoal fica fazendo comparativos e tal, só que não dá para comparar uma coisa com outra. A realidade do World Truck é bem diferente, né? É o mapa do Brasil inteiro. Ele é muito grande, ele é muito extenso. São muitos quilômetros de estrada, né? E para você ver, antigamente tinha um outro jogo que tinha apenas 3, 4 cidades dentro de um mapa e tinha multiplayer. Só que você entrava dentro das cidades, tinha um prédio lá, que era uma oficina ou um posto de gasolina, não tinha mais nada, não tinha mais nenhum prédio, nenhuma residência, nem nada. Eram cidades fantasmas e cenários vazios. Não tinha nem vegetação no jogo, para falar a verdade. E no nosso caso, o nosso jogo ele tem muitas coisas, muitos detalhes assim que tem no cenário, que engloba tudo, que acaba ficando bastante pesado. Então vamos lá, vamos responder a pergunta principal. O pessoal quer saber quando vem o multiplayer. Nós estamos trabalhando numa forma de colocar um multiplayer separado por localidades dentro do jogo. Por exemplo, a região do Rio Grande do Sul, que tem lá 3 cidades, ficaria bloqueada e a pessoa só daria ali dentro. Outro grupo de pessoas poderia criar o servidor e jogar, por exemplo, no Paraná, outras só em São Paulo, outras só em Manaus, entendeu? No entanto, algumas coisas precisam ser esclarecidas também, que a maioria do pessoal que joga o nosso jogo não tem celular muito potente. E os nossos caminhões, eles são bem detalhados. Eles têm uma quantidade de polígonos, que é um dos termos que a gente usa aqui para falar dos triângulos e faces que os veículos têm, né, que eles possuem, os veículos 3D. Eles são muito grandes em número de triângulos, para poder ter bastante detalhes. Então, esse pessoal que tem o celular mais fraco pode ter problema de fazer o jogo rodar. Por quê? Claro que o multiplayer, a pessoa vai querer ver o caminhão da outra pessoa exatamente como a pessoa está vendo, com as pinturas, tudo certinho. E para fazer isso com o mesmo nível de qualidade é muito difícil. Outra coisa que a gente fala do multiplayer é que muitas vezes você vai estar andando sozinho no cenário, porque não tem como a gente fazer tudo isso funcionar e ainda colocar os carros do tráfego funcionando. Então, você basicamente estaria andando sozinho no cenário. Mais um detalhe, um terceiro detalhe é que isso envolve um custo bem alto para a gente colocar servidores para suportar a quantidade de jogadores. Cada sala de jogo, no entanto, seria no máximo 6 jogadores, então, digamos, você no mapa do nosso jogo, com apenas 6 jogadores jogando, é um número relativamente baixo, que a gente não acha muito atraente. E um último detalhe sobre o multiplayer, a gente tem algumas coisas assim, que a gente faz muitos testes de desenvolvimento, só que a gente só vai voltar a trabalhar nele de novo quando a gente terminar todos os cenários que a gente está produzindo para o jogo. E a última pergunta agora mesmo seria das cidades. Vai chegar alguma cidade nos próximos meses aí, alguma capital, como muita gente pede, Rio de Janeiro, algumas regiões mais do Nordeste? Sim, no nosso plano, nós estamos trabalhando para fazer as cidades do Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando nela. Uhum. Claro, a gente não pode garantir, digamos assim, que a gente vai conseguir liberar ela já na próxima atualização, porque imprevistos acontecem, né? Uhum. E ainda mais agora, com essa quarentena, cada um está trabalhando em sua casa, né? A gente não está todo mundo trabalhando lá no estúdio da Dynamic. Então, isso, infelizmente, acaba dando um pequeno atraso no desenvolvimento, porque a gente não está junto, a gente não está trabalhando todos no mesmo local. Então, isso de uma forma ou de outra acaba realmente atrasando alguma coisa. E você sabe que, digamos, o rendimento do teu trabalho trabalhando em casa não é o mesmo que quando você está trabalhando lá no escritório, né? Uhum. Então a gente não pode prometer muita coisa por enquanto. No entanto, a gente está trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, trabalhando para fazer a Serra das Araras, para chegar lá. Eu acredito que em breve aí
ela vai estar liberada dentro do jogo junto com as outras. Ah, maravilha. Então, galera, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui, a entrevista aí com o Emerson. Todas as redes sociais da Dynamic tá aqui na descrição, vale a pena você seguir as páginas oficiais e tudo mais. Muito obrigado, Emerson, por ter comparecido aí na entrevista, valeu mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aí conversando com o pessoal e passando algumas informações importantes aí. Então é isso aí, tchau! Até mais!